Quando surge o nosso palestra, eu sou André Galassi, estamos aqui de volta com o Boletim da Base semanalmente no YouTube do nosso palestra, atualizando você com todas as informações sobre as categorias de base do Palmeiras. E para começar, vamos falar da categoria Sub-20. Afinal, a categoria Sub-20 é a única ainda ativa dentre as principais categorias do Verdão, né? Vale lembrar que o Sub-15 já foi campeão paulista durante o mês de outubro, o Sub-17 perdeu na semifinal do Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro, já havia ganhado a Copa do Brasil no início do ano, e o Sub-20 ainda tem no calendário o Campeonato Paulista. Palmeiras muito próximo de voltar à final, né? O Palmeiras teve uma hegemonia de 5 anos consecutivos venceu 2017, 18, 19, 20 e 21. Em 2022 teve uma eliminação precoce nas quartas de final contra a Portuguesa e agora nessa temporada muito próximo de voltar à grande decisão. A equipe de Lucas Andrade está na semifinal, venceu o primeiro jogo por 1-0 contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, no interior do estado de São Paulo, ali na região de São José do Rio Preto, e agora decide em casa essa volta à decisão, que é muito importante. Afinal, o Campeonato Paulista Sub-20 é um dos principais torneios da categoria, diferente daquilo que a gente tem no profissional, de ser um torneio secundário. Na base ele é muito presente, ele ocupa um bom pedaço do ano. O Palmeiras muito próximo de voltar, venceu por 1-0, gol do Thales. Para mim, o grande nome do Palmeiras nessa competição está sendo o Thales, jogando como 10, jogando como 9, falso 9. É um cara muito polivalente e está mostrando essas valências desde quando o Lucas Andrade assumiu. E a chance do Palmeiras salvar essa segunda parte da temporada no Sub-20, é bem verdade que venceu a Copinha em janeiro, mas é outra temporada, né? A gente sempre fala, Copinha marca o final da temporada. Apesar de ser em 2023, a Copinha foi o final da temporada 2022. O Palmeiras nesse ano, o Sub-20, não alcançou bons resultados, eliminado precocemente na Libertadores Sub-20, perdeu na primeira fase, foi eliminado em um grupo ali com o Boca Juniors, que foi quem classificou. O Palmeiras ficou em segundo lugar, o Defensor do Uruguai o terceiro e o Huachipato em quarto. O Palmeiras chegou a empatar com o Huachipato, que era uma equipe muito inferior tecnicamente. No Brasileiro Sub-20, o Palmeiras perdeu na final para o Flamengo nos pênaltis, é uma final polêmica, um pênalti anulado por paradinha, muitos erros, um Palmeiras irreconhecível, mesmo atuando com o Kevin, né, que já estava próximo de ser alçado pelo Abel Ferreira na equipe profissional. Foi um Palmeiras irreconhecível e no Paulista vem muito bem. É a melhor campanha, por isso decide em casa contra o Novo Horizontino, se classificar, decide a final em casa, tem tudo para ser campeão, tem tudo para ser o primeiro título do Lucas Andrade, né? A gente está falando de um Sub-20 que se remodelou durante 2023, você perde o Paulo Vitor Gomes, que era referência, vai para o América do México, está muito bem como auxiliar do Micali lá no México. O Lucas Andrade, o auxiliar, assume, vai mal na Libertadores, perde o Brasileiro e vem bem no Paulista. Então, junto com ali o Thales, para mim o grande nome do Palmeiras, fez o gol em Novo Horizonte, é um dos artilheiros da equipe na competição, joga de 10, joga de 9, a gente não consegue definir se ele é um atacante, se ele é um meia, ele vem muito bem nessa polivalência, então vale a pena conferir o jogo nesta segunda-feira, Palmeiras e Novo Horizontino valendo vaga na final, e vale lembrar que a final do Paulista também vale vaga na Copa do Brasil, né? O Palmeiras esse ano ficou fora da Copa do Brasil Sub-20 por ter perdido em 2022 o Paulista. A chance do Palmeiras voltar é uma competição que o Palmeiras já venceu, uma competição teoricamente mais fácil dentre todas as competições que o Sub-20 disputa. Não são todos os grandes que conseguem vaga, sempre rola uma zebra, e a categoria de base do Palmeiras não abre margem para zebra mais, é muito raro a gente ver o Palmeiras ali perdendo para zebras. A equipe Sub-17 já de férias, já encerrou, perdeu na semifinal do Campeonato Paulista Sub-17 e fechou o biênio, né, o ciclo do Sub-17 fechou muito bem. Foram 2 anos ali com a geração 2006, que é a geração do Ender, que é a geração do Luiz Guilherme, venceu 5 das 6 principais competições, venceu o Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2022 e em 2023, Copa do Brasil Sub-17 em 2022 e 2023, Paulista 2022 e agora perde o Paulista 2023. Só não fechou com essa tríplice coroa dupla, pois perdeu diante do São Paulo ali na semifinal.
havia venceu em outubro o Brasileirão Sub-17 diante do São Paulo, 3-0, show do Messinho, do Estevão Messinho. No Paulista, 3 dias depois, entrou com o time reserva, foi eliminado nos pênaltis, mas é uma geração de ouro, geração 2006, que no ano que vem já estará no Sub-20, deve pintar alguns nomes já dessa geração na Copinha. Vale lembrar que essa geração também emplacou alguns nomes na Seleção Brasileira Sub-17, a geração já está de férias, o Sub-17 já está de férias justamente por conta da Copa do Mundo Sub-17, que começa nessa semana na Indonésia. Brasil muito bem representado, com o Vitor Reis como capitão, Luigi, Riquelme, Figueiredo infelizmente foi cortado por lesão, Estevão Messinho como o grande nome dessa geração. É uma seleção brasileira muito forte, favorita e com 4 nomes do Palmeiras, além do Figueiredo que foi cortado. Foram 21 convocados, o Palmeiras representava quase 20% da convocação, é muita coisa. É a geração de ouro do Palmeiras, que poderia ainda ter Hendrick e Luiz Guilherme lá. Esses, evidentemente, já no profissional, já não são mais da base, então nem seleção, o Hendrick na seleção brasileira profissional poderia estar lá na Indonésia. O Sub-15 venceu o Corinthians no Campeonato Paulista Sub-15, fecha a temporada com o principal caneco, né? Muito se falou, a CBF desde o ano passado falava sobre um brasileiro Sub-15 que não aconteceu, ficou só no papel, e nem há indícios que deve acontecer em 2024. Uma ideia que sempre é comentada, mas que ainda não parece sair do papel. Existem conversas de, quem sabe, no CT do Retrô fazer um campeonato de tiro curto ali, que possa ser um campeonato brasileiro. Tem a Nike Cup nesse formato em Porto Feliz, no interior do estado de São Paulo, né? Ali que é o Desportivo Brasil que organiza, mas não é de caráter oficial da CBF, né? Então o Palmeiras vence o principal título nessa categoria. Também de férias, uma geração muito boa, a geração 2008 do Palmeiras. E as categorias de base do Palmeiras vivem um bom momento, né? Se a gente pegar todos os campeonatos paulistas, esse ano com a inclusão do Paulista Sub-12 e do Paulista Sub-14, o Palmeiras é a única equipe que conseguiu classificações para a semifinal em todas as categorias. Do Sub-11 ao Sub-20, o Palmeiras esteve na semifinal, foi o único clube a conseguir isso. É um feito histórico. Esse é o primeiro ano do Paulista Sub-12 e Sub-14, ainda enxuto, ainda pequeno, mas já com essa marca do Palmeiras, podendo ganhar títulos em mais do que uma categoria, né? Já venceu no Sub-15, perdeu no Sub-17, está vivo no Sub-20, as gerações menores também, em sua grande maioria, seguem vivas. Você acompanha toda essa cobertura no site do nosso palestra. E se tem categorias de base, tem mercado da bola, né? O Palmeiras Sub-20 não pode mais contratar. A gente falou durante o ano inteiro sobre contratações do Sub-20 para a Copinha. Em outubro fecha essa janela. O Palmeiras até pode trazer novos reforços, mas esses jogadores não podem atuar na Copinha em janeiro. O Palmeiras fez um mercado da bola bem tranquilo em relação ao Sub-20, até porque o Palmeiras sabe que vem uma geração 2006 do Sub-17 muito forte, não havia necessidade de reforços. Houve algumas saídas ali de jogadores que não haviam conquistado espaço no Sub-20, o que é natural. O Palmeiras trabalha com um elenco de 50, 40 jogadores, mas no Sub-17 tem reforços. O Palmeiras anunciou nessa semana Balotelli, centroavante, não o italiano, mas um jogador brasileiro vindo do Aparecidense de Goiás, 16 anos, centroavante, pivô alto, jogador de referência, destaque da Aparecidense, veio aqui para a Academia de Futebol 2, passou por um período de testes, assinou contrato definitivo de formação com o Palmeiras, 3 anos de contrato, mais um centroavante aí para o Sub-17, que vai perder o Luigi, né? O Luigi, 2006, está indo para o Sub-20, foi o artilheiro do Sub-17, já fez gol no Sub-20 também, vai ser alçado para o 20, é necessário, então, esses reforços que vêm de Sub-16, de Sub-15, e o Palmeiras se reforça com o mercado brasileiro, né? Traz, então, o Balotelli, o ítalo, né? Mais conhecido como Balotelli, vem para reforçar o Verdão para 2024, deve estrear no Palmeiras em janeiro na Fan Cup, né? Se de fato houver a Fan Cup, vem sendo um torneio importante no cenário nacional e principalmente estadual, né? Traz muitas equipes do estado de São Paulo e atletas que não jogam a Copinha disputam ali com a equipe de transição a Fan Cup. O Palmeiras
nas últimas temporadas atuando com 3 equipes, o Sub-17A, o Sub-17B e o Sub-16. Então o Balotelli deve ganhar essa chance. É uma competição ali em meio à copinha que é sempre bom ficar de olho. Esse foi mais um boletim da base do nosso palestra. Então lembre-se, se inscreva no nosso canal, deixe o like, também acesse o site nossopalestra.com.br. Por lá todas as atualizações sobre categorias de base, atualizações diárias sobre o mercado da bola, sobre as principais competições, sobre estatísticas, dados, histórias de jogadores e muito mais. O nosso palestra é referência em cobertura de categorias de base. Em breve a copinha é só o começo, tá só começando. Os motores ainda estão esquentando, porque é janeiro que o bicho pega, janeiro que é o mês das categorias de base, o carro-chefe da base, a Copa São Paulo de Futebol Juniores.